Então, como eu disse, você não tem a obrigação de conhecer todas as substâncias no vestibular, mas geralmente das 5 ele coloca 3, que é mais do dia a dia, que é importante você ter esse conhecimento. Então, ó, por exemplo, aqui ó, o HCl, tá? O HCl você sabe que ele está onde? No nosso estômago, tá certo? Responsável pela digestão, pela acidez do nosso estômago, tá? É o ácido clorídrico, por isso que não é bom quando a gente vai almoçar, um pouco antes e um pouco depois, não tomar líquido, exatamente para que esse ácido faça a digestão o mais correto possível. Então, no primeiro parênteses aqui eu teria o item 4, tá certo? Que é o HCl. Na parte do soro fisiológico, a gente sabe que nós acrescentamos sal e água, então nós temos o NaCl, então já teríamos aí, ó, 4 e 5, tá certo? Depois, nós teríamos aí, nas pilhas alcalinas lembra, né, a parte de base, né? Então, base, nós temos aí KOH, o primeiro é uma base, a presença de um metal, potássio, da família 1A, com hidroxilo OH, então é um alcalino, base A, tá certo? Aí vem aqui, ó, a hematita, lembre-se aqui do F2O3, o ferro, de onde a gente retira o ferro desse minério, então aqui eu teria o 2, tá certo? O 2, então 4, 5, 1 e 2, 4, 5, 1 e 2, tá? Letra B. E por último sobraria aí o hidróxido de magnésio, nos medicamentos usados no combate à azia. Então, para combater a azia, nosso estômago às vezes está muito ácido, nós usamos uma base, tá aqui OH, 2, magnésio, alumínio, né? Só lembrando, vestibulando, ó, que toda vez que eu tenho um ácido que reage com a base, nós formamos o que? Sal e água. É a reação mais conhecida na química, que chama a reação de neutralização. Então, o nosso estômago às vezes está muito ácido, ó, tem o HCl, então eu tenho um ácido, então eu coloco uma base, por exemplo, hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio, que vai reagir formando sal, magnésio com cloro e sobrando hidrogênio e oxigênio formando a água. Então lembre-se da reação de neutralização ou de salificação, tá certo? Que é a formação de sal. Na próxima aula a gente vai ver o contrário. Quando eu pego um sal e coloco dentro da água, quebrando a molécula da água, se quebra é uma lise, tá? E água vem de hidro, então nós vamos ver hidrólise salina na próxima aula, que é o processo contrário, tá? Mas sempre que nosso estômago está muito ácido, eu tomo um medicamento que contém essa parte de base, ou de alumínio, a LOH3, ou magnésio, né? MgOH2, eu tenho aqui a hidroxila caracterizando uma base. Então ele perguntou exatamente nos medicamentos usados no combate à azia. Então eu teria essa base, procuraria uma base. A base está aqui, MgOH2, a hidroxila aqui eu teria o item 1. Beleza, vestibulando? Os fatos a seguir são devidos, acompanha aí na telinha, os fatos a seguir são devidos, tá certo? Eu perguntando o tempo aqui, ao vivo aqui na telinha. Os fatos a seguir são devidos, olha aí na telinha, no computador, isso. Os fatos a seguir são devidos à dissociação, hidrólise e solvatação das substâncias químicas no solvente e água. Qual das afirmações apresentadas abaixo é a incorreta? Aí ele vem aí, ó, a solda cáustica é branca, inodora e suas soluções aquosicas têm pH maior que 7. Então aqui vocês matariam facilmente, porque como temos solda cáustica, nós teríamos aí a parte básica, então básica é pH maior do que 7, não teríamos dúvida na letra A, estaria correta. Letra B, o cloreto de sódio, o NaCl, aquele sal de cozinha, é um sólido cristalino, branco e o pH de suas soluções deve ser 7. Vestibulando, olha para cá, para cá, para cá. Porque quando eu coloco o sal de cozinha NaCl dentro da água, o pH dele continua sendo 7? Porque nós sabemos que o Na vem de uma base forte, o NaOH, e o Cl vem de um ácido forte, HCl. Quando eu tenho um ácido forte e uma base forte, a solução fica neutra. Então, quando eu coloco NaCl dentro de água, eu vou ter uma solução com pH neutro, ou seja, pH igual a 7. Então, voltando aí para a letra B, você não poderia perder essa questão, acompanha aí na letrinha B. Ó, o cloreto de sódio, NaCl de cozinha, é um sólido cristalino, branco, e o pH de suas soluções deve ser igual a 7, correto.
O NaCl ele se dissolve na água, mas ele não quebra a água, então ele não provoca a hidrólise da água. Próxima aula nós vamos ter, voltando a esse assunto, falando sobre hidrólise. Aí a letra C foi a falsa, que ele diz o seguinte, ó, o ácido clorídrico é incolor e tóxico e suas soluções aquosas têm pH maior do que 7. Ora, se é ácido, quando eu tenho ácido, o pH é menor do que 7. 7 é neutro e menor do que 7 ele é ácido. Então, a letra C aí seria errada, porque ele diz que o ácido clorídrico é incolor e tóxico e suas soluções aquosas têm pH maior do que 7. Não, menor do que 7. E o cloreto de amônio é um sal cristalino branco que, ao formar soluções aquosas, tem que ser o pH menor do que 7. Aí nós vamos ver isso aqui, porque nós temos aí uma base, cloreto de amônia, nós temos aí uma base fraca e um ácido forte, tá certo? Então nós vamos ter aí um meio, a hidrólise, nós vamos ter um sal aí dissolvido, mas que deixa ele nessa parte aí uma solução ácida pela presença do Cl, pela presença de um ácido forte, de uma base fraca, que nós vamos falar isso bem direitinho na próxima aula sobre hidrólise para vocês. Ok, vestibulando? E aí no nosso blog nós colocamos essas aulas que você perdeu desse ano ou de anos anteriores. Você pode assistir em casa, repetir, né? Quem não tem computador vai na Lan House e nós estamos aí com mais de 700 aulas gratuitas, ok? E vocês podem ver qual é a matéria que é o professor e assistir no dia a dia. Beleza? Também acompanhar ao vivo pela internet.